Fala galera, bom dia, tudo bem? Então, dando enfoque agora mais ao Enem, tá? A gente começa aqui pela parte que vocês sabem do Enem, na parte de física, né? É ciência da natureza e suas tecnologias, tá? E a gente vai ver um pouco agora de mecânica, tá? E inclusivo hoje, certo? Exclusivo hoje o plano inclinado, certo? Então vê, vamos lá, começando por aqui. Ó. Componentes da força peso, tá? Então vê, o seno de θ, tá? Ele é igual a peso, tá? Peso do t mais o peso, tá? E o cosseno de θ é peso de n sobre p, tá? Então o que acontece? Vamos ver nesse gráfico aqui para ficar bem melhor. Então a gente tem aqui um corpo inclinado, tá? A gente está falando de plano inclinado, né? A gente tem aqui um corpo inclinado, aonde a gente tem aqui a força resultante peso, tá? Que é a força que está puxando aqui para o centro da Terra, como a gente fala na física, certo? Mas a gente também tem a força, né? Se esse plano está inclinado puxando para cá, correto? E tem a força também que está puxando para cá. Então temos três forças atuando aí nesse plano inclinado, tá? Então, ó, o PT, tá? Que é igual a menos P seno de θ, né? É a componente tangencial, certo? Que é essa aqui, ó. Ela está tangenciando, tá? É essa força aqui, esse peso aqui. O PN, que é o cosseno de θ, né? É essa força que está aqui, agindo nessa direção aqui, certo? E, né? Opa, esqueceram da força peso, tá? Mas enfim, independente, né? A força peso ela tá agindo nas duas, certo? Independente, ela tá aqui agindo, certo? Então, galera, continuando aqui, a aceleração no plano inclinado sem atrito, tá? Então, vê, se eu tenho um corpo que ele está se movendo livremente, tá? No plano inclinado, né? Então ele está solto no plano, e não tem atrito nenhum, nada segurando, né? A força resultante responsável por sua aceleração, componente inercial, do seu peso, nada mais é que a segunda lei de Newton, tá? Que é peso, né, de T igual m vezes a, massa vezes aceleração, certo? Então, ó, fazendo aqui mg seno de θ, m vezes a, então a fórmula que é a, tá? É igual a g seno de θ, certo? Para poder a gente calcular aí. Aí ele dá aqui uma observação. Observe que a intensidade da aceleração, g seno de θ, é independente da massa do corpo. Então, independente se a massa vai ter um valor x ou y, o valor de g seno de θ vai ser o mesmo, tá? Partindo para cá, galera, né, a gente vai ver aqui no terceiro tópico a aceleração no plano inclinado. Já a gente vai ter o atrito, né? Quando a gente tem o atrito, galera, a gente tem a famosa soma vetorial. E como é isso? Então, ó, a gente vai ter o corpo aqui, tá? Que foi lançado. Então a gente tem a força peso para cá, né? O peso para cá, a força de atrito para cá e a velocidade do plano, certo? Então, ó, a gente vai aplicar aqui também a segunda lei de Newton, certo? Peso, força de atrito, massa vezes aceleração, certo? Então a gente substitui aqui os valores, né? mg seno de θ mais mi dmg cosseno de θ, mesmo m vezes a, está substituindo, tá? Ó. PT ele substitui para o mg seno de θ, tá? E f de at a gente substitui por mi d mg cosseno de θ, tá? Igual a m vezes a, só para vocês entenderem de onde é que veio isso aí. Tá? Então a resposta aqui, a fórmula que é A igual a g seno de θ mais mi d cosseno de θ. Tá? Claro, e esses valores? G é a aceleração da gravidade, você já sabe, né? Não me desaponte, tá? E esses valores aqui são valores pequenininhos que tem que vir na questão, tá bom, galera? O que vocês precisam entender é essa partezinha aqui. Então, se o corpo for abandonado do repouso, lançado para baixo, teremos isso aqui, certo? Dessa forma. Percebam, ó. Aqui a força de atrito lá em cima tá tocando, né? Força de atrito aqui tá o inverso, não é isso? E lá tá nessa mesma direção, certo? E, né, aqui também a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, mas aqui, ó, o ângulo de atrito, tá? Então, se o ângulo ele for estático, galera, o corpo ele vai permanecer sempre em repouso. Repouso o quê? Zero, tá? Então, ó, a força de atrito, né, estático vai ser igual ao peso, ao peso, né, de T. O mi estático, galera, o mi estático vai ser a tangente de θ é, tá? Então tem que ficar muito atento se for estático, tá bom? O ângulo de atrito for estático, a gente vai usar essas formulazinhas aqui. Fórmula sempre dada para vocês, nem se preocupe, tá? Se
a questão for dinâmica, né? Então, ó, aqui a gente usou o quê, ó? Força de atrito, não é isso? E o peso T. Aqui tu já vai usar a força de atrito dinâmico, certo? Igual a PT. Então, ó, vê. Força de atrito dinâmico nada mais é que μd, m vezes g, vezes cosseno de θ d, tá? Igual, peso é mg seno de alfa d. Aí você olha e faz, ah, agora eu entendi. A fórmula geral é essa aqui, só que isso aqui eu substituo por isso, né? Que eu tenho que lembrar disso, e isso aqui eu substituo por isso, tá? Daí eu consigo fazer meus cálculos. Por isso que às vezes na questão vem tanto número, você faz, meu Deus, eu só tenho essa fórmula aqui. Aí você tem que lembrar que isso é substituído por essas, certo? Por essas incógnitas aí. Tá a mesma coisa aqui, no mi dinâmico, tá? Tangente de θ sobre d. Substituindo lá, a gente vai ter os valores. Então, galera, é isso, tá? Essa parte de plano inclinado, a parte de mecânica. Não tem nada difícil, é só entender os pesos, entender substituição, tá? Isso é um resumo bem legalzinho, bem a fundo para vocês entenderem e ter noção para poder fazer no Enem, certo? E a gente vai aí, vou passar uma atividade para vocês, bem tranquila para vocês fazerem. Um cheirão.